Olá! Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito, tá, meninas? Muito boa tarde a todas vocês. Espero encontrá-las todas bem, com a graça de Deus, né? Com a misericórdia de Deus que nos alcança todos os dias. Bom, fazendo o propósito e refletindo, né, sobre o salmo que nós estamos trabalhando, o Salmo 21. Eu fui fazer um questionamento com o Espírito Santo, né? Por que agradecer algo que ainda não aconteceu? Porque Deus estava nos levando a essa situação da gente agradecer, da gente exercitar a nossa confiança no Senhor. E aí Deus, ele se mostrou assim grandioso em misericórdia, em amor, me trazendo uma outra passagem da Bíblia, onde ele explica exatamente o porquê do jejum, junto com a oração. O porquê que nós estamos fazendo o jejum para agradecer. Então ele me mostrou, está aqui ó, em Romanos, o livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que fala o seguinte: a nova vida. Rogai-vos, pois, irmãos, isso aqui é Paulo falando, né? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, nós estamos fazendo um propósito onde nós estamos agradecendo por algo que está nos afligindo de agora, neste momento. Estamos passando por essa aflição, estamos passando por essa luta, essa batalha. E Deus nos levou a um patamar diferenciado da murmuração ou da petição. Fazer uma oração só de pedir, pedir, pedir. Então Deus nos levou a um patamar diferenciado, aonde nós já vamos declarar que o milagre já aconteceu, que a cura já se fez presente, que o emprego ele já aconteceu, que a libertação já aconteceu. Então Deus nos colocou num patamar onde a gente já ultrapassou o vale, já ultrapassou a agonia. E ele nos leva a jejuar em agradecimento. Como seria isso? O Salmo 21 nos leva a fazer um culto de ação de graças. A ação de graças é quando você recebe algo e você está ali agradecendo, você está ali louvando ao Senhor por isso. Então Deus nos leva a agradecer. Só que além disso, ele nos leva a jejuar. E aí ele me explicou nesse sentido que, quando Paulo fala que pelas misericórdias de Deus, que apresentai, para que a gente apresente o nosso corpo por sacrifício vivo. Quando a gente entra no jejum, você está sacrificando o seu próprio eu, a carne, as suas próprias vontades, o seu próprio achismo. O seu sacrifício é você mesmo. Você está ali se sacrificando. Então você se torna um sacrifício vivo. Mas como é esse sacrifício vivo? Porque você não está fazendo aquele jejum para alcançar alguma coisa. Olha, eu vou jejuar para que eu me fortaleça espiritualmente. Olha, eu vou jejuar para que meu filho arrume um emprego. Ou seja lá qual for a necessidade. Não, eu vou jejuar para agradecer a Deus. Sem motivo algum, você está sacrificando a sua carne, o seu corpo. Então, você está se fazendo o próprio sacrifício. E esse sacrifício é o que agrada a Deus. É este sacrifício que faz você demonstrar a Deus que verdadeiramente você se rendeu a Ele. E que, além de crer, você confia. Porque você está entregando ali
as suas horas vagas, né? As suas horas que você poderia estar ali tomando um sorvete, que você poderia estar ali aproveitando, passeando, desfrutando de algo bom. Você está ali o quê? Sacrificando o seu corpo, a sua carne, para que você possa se relacionar ainda mais com Deus. Então, esse é o sacrifício vivo que agrada a Deus. É você mostrar a Deus que você está rendido a Ele, se entregou a Ele como sacrifício vivo. E aí Paulo descreve isso. Quando você faz essa entrega a Deus, quando você se lança nos braços do Senhor, isso agrada a Deus. E qual é o resultado disso? Aí ele segue aqui dizendo que faça do seu corpo, né? Faça do vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ali você orou, ali você declarou que você confia, você declarou que você ama, mas você está dando provas vivas de que realmente é isso mesmo. Não resta dúvida de que o que você realmente faz é confiar. Então esse jejum, esse sacrifício, ele é agradável, porque ele se torna um culto racional. O que seria isso? Você está fazendo isso com a sua mente dentro de um entendimento. Eu entendi que eu posso confiar em Deus, eu entendi que Deus é soberano, eu entendi que Ele está acima de todas as coisas, inclusive acima de mim, inclusive acima das minhas próprias vontades, inclusive acima do meu próprio eu. E eu me sacrifico a Ele, porque Ele é o meu Senhor. Aí, sabe o que acontece? Logo em seguida, Paulo fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Gente, é inevitável um ser humano que se entrega a Deus, que se submete ao senhorio de Deus, ele permanecer igual. Automaticamente vai haver uma transformação. E a transformação, ela não vem do lado de fora, ela vem, dentro de nós. É de dentro para fora. Então essa transformação, ela vai acontecer na mentalidade. E aí Paulo está falando, se você se submeter a isso, se você obedecer, se você confiar, você não vai ser igual às pessoas do mundo. Você vai ser a diferença, você vai ser diferenciado. Você não vai se moldar aos padrões do que todo mundo está pregando. Você não vai ser igual, você não vai pertencer realmente a esse mundo. Você vai estar indo contra a maré. O mundo está vindo, todo mundo ali vivendo da mesma forma, a mesma coisa. E você está indo ao contrário, seguindo na direção de Deus, sendo um sacrifício vivo, obedecendo. Isso faz toda a diferença, porque você não vai ser levado pelo sistema, pelas modinhas e nem mesmo pelo seu próprio cansaço, nem físico, nem emocional e nem espiritual. Porque você vivendo isso, a sua mente vai estar aberta, você vai poder ver a direção que Deus tem para você, você vai poder entender aquilo que Deus tem para a sua vida. E você entendendo isso, tudo vai ser transformado. Você vai viver o diferencial. Sabe por que eu falo que você vai viver o diferencial? Porque olha o que ele fala no versículo seguinte. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Você entende? Você entende que Deus não fica devendo nada pra gente? Você entende de que o que Deus tem para nós é muito além daquilo que a gente possa desejar e imaginar? Você entende que o trabalhar de Deus nunca será em vão? Você entende que mesmo você
dentro dessa agonia que você está vivendo, mesmo dentro dessa situação que está acontecendo agora na sua vida, você entende que tem um Deus que cuida e a intenção dele, a vontade dele é boa. Mas eu também posso ser boa, sabe? Eu posso fazer a caridade, eu posso ser uma pessoa boa. Eu pago minhas contas em dia, eu ajudo as pessoas. Mas aqui na palavra dele fala que além de boa, porque Deus é bom, é perfeita. Nenhum ser humano consegue ser perfeito, somente Deus. Ele é perfeito. Bom, bonzinho, até você consegue ser. Perfeito, não. Então, a vontade de Deus, ela é agradável, vai te fazer bem. Nunca Deus vai fazer algo que vai te ferir. Ele pode até fazer algo que não te agrade. É diferente. Porque muitas das vezes Deus fala algo para nós e a gente não quer obedecer. Porque naquele momento o nosso eu acaba indo contra aquilo que Deus quer. Mas o que Deus quer para todos nós é sempre agradável. Quando a gente está alinhado, né, com a nossa mente renovada, né, rendida a Ele, com nossa vida voltada a Ele, então a gente consegue viver isso. E quando Deus nos orienta, quando Deus traz para nós aquilo que Ele quer, sempre vai ser agradável. É bom, tudo que Deus quer para nós é bom. Deus jamais ia querer algo de ruim. Pra gente, às vezes dói, às vezes a gente sente dor, dói, claro que sim, mas é sempre boa. Depois que passa, você fala, nossa, é muito além daquilo que eu imaginei, né? E perfeita, só Deus pode fazer aquilo que tem que ser feito. Porque muitas das vezes a gente, vou citar um exemplo, a gente pede um emprego, pede uma bênção, a gente descreve algo que a gente quer, só que o que Deus quer é perfeito, o nosso é imperfeito. A nossa visão, nós somos de certa forma limitados. Deus não, Deus é sobrenatural, Deus é grandioso. Então o que Ele faz e o que Ele pretende para cada um de nós, os planos dele são sempre maiores e melhores do que o nosso. Por isso que Paulo nos faz entender que a gente tem que se render a Deus, por mais que seja difícil. E aí eu trago isso para dentro do nosso propósito. Por quê? Porque a gente está orando e agradecendo a Deus, a gente não está pedindo, porque nós somos falhos, e aí nós não vamos saber exatamente aquilo que é bom. Durante essa semana, eu orei, vou citar aqui um exemplo, eu orei para o meu irmão, e eu declarei a Deus exatamente como eu imagino que ele seja, e que ele será, né, depois de ser transformado, liberto, cheio do Espírito Santo. E eu muito me alegrei, porque eu pude ver o quanto que Deus vai poder usá-lo para ganhar almas. E no dia a dia, eu não tinha parado para visualizar isso. Por quê? Porque na minha mente limitada e na vida do dia a dia, eu imaginava ele liberto. Mas eu não imaginava a obra grandiosa que Deus teria na vida dele. E eu pude visualizar isso. Então, eu quero chamar a atenção de vocês hoje para que nessa próxima semana, até o findar do propósito, você possa visualizar aquilo que você está agradecendo. Como um exemplo, como que vai ser o seu filho liberto? Você tem que visualizar a fisionomia dele, as roupas que ele vai estar usando, a forma que ele vai estar se comportando. Como que vai ser o seu novo emprego? Você vai visualizar a empresa, a cadeira que você vai estar se sentando, o setor que você vai estar trabalhando, você recebendo o seu novo salário, que você merece e não o que a empresa quer pagar. Porque você não vai arrumar um emprego para ganhar igual todo mundo. Não visualize isso. Visualize o maior e o melhor. Você está dentro de uma empresa e você quer empreender sozinha. Você vai visualizar aquilo que você quer. Você está passando por um momento onde você está doente, você está, limitada por conta de uma fragilidade.
na sua carne, mas você vai se visualizar curada. O que você vai fazer quando você estiver curada? Como que você vai estar? Né? Aonde você vai andar? O que você vai realizar? Mas sabe, gente, o maior segredo de tudo, e é o que faz a diferença, é quando a gente alinha os nossos desejos com o desejo de Deus. Quando fala que Ele é bom, perfeito e tudo que Ele quer para nós é agradável, Ele nunca vai fazer algo individual. Por quê? Todos nós que dizemos sim para Jesus, nós somos escolhidos. Na própria palavra diz, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus, ele está para todos, né? Mas nós dizemos sim, nós declaramos sim, né? Nós nos entregamos. Então, Deus tem um plano para nós. E esse plano, ele não para aqui na terra. Você não deve se limitar a sua vida só para as coisas da terra, só para o emprego, a saúde, a casa, o casamento. Não. Deus, ele quer que você prepare para as coisas do céu, porque isso tudo aqui é passageiro. Tudo que nós estamos vivendo aqui é por um período. Então, isso não deve ter tanta importância para você. Então, o exemplo que eu falei, eu orei pelo meu irmão, apresentei e visualizei ele transformado, mas imediatamente o que Deus mostrou? Ele fazendo a obra. Então o interesse de Deus não é simplesmente que ele seja liberto. Aí ele vai ser liberto para quê? Para ser um bom pai? Tem gente que não é liberto e é um bom pai. Vocês entendem? Tem maridos que são excelentes maridos e não são libertos. Então não é simplesmente libertar o marido. Ele vai ter serventia para quê no reino de Deus? Então Deus, ele nos remete ao reino dele. É por isso que Paulo fala que a nossa mente, essa transformação que ele fala em relação à nossa mente, sejam transformados na mente, né? Pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque o mundo, ele é carnal, né? O mundo, ele é mortal. Quando renova nossa mente, com o encontro com Cristo, o batismo com o Espírito Santo, nós deixamos de ser mortais. Por quê? Porque ele nos dá a condição da eternidade. Então a gente não deve se limitar só a esse plano material aqui, só a esse plano físico, porque Deus tem muito mais para nós. E o nosso trabalhar aqui, nesse plano, é para a glória, não é para cá. O que você fizer aqui na terra não vai acabar aqui. Então por isso que você não deve ter uma mente fechada. Eu quero arrumar meu emprego, eu quero pagar dívida, mas tudo isso você quer para quê? Para que você quer o seu casamento transformado? Para que você quer a sua saúde? É só para poder sair? Não, é para ganhar almas, é para fazer a diferença. Para que o teu testemunho de transformação traga outras almas para o Senhor Jesus. Para que elas sejam curadas? Não, para que elas sejam salvas. Então, o que eu entendo é que a sua mentalidade deve ser além, não somente pelas coisas de agora, pelas transformações para as coisas desse mundo, mas eu quero que você tenha na sua visão o que? Deus vai fazer isso, né, na minha vida, ele vai transformar isso da minha vida para que ele receba isso daqui. Isso daqui tá o quê? Tá incluído o reino dele. Não fica parado aqui na terra. Não fica aqui limitado a nossa vida do dia a dia. Não, é para o reino, é para o céu. Isso significa que o quê? São só coisas espirituais? Não. As coisas materiais que a gente vai receber, ela também remete ao céu. Se você tem uma mente transformada, né? Se a sua mente se transformou para a mente de Cristo, isso significa que você vai ter uma visão ampla, grandiosa, que vai alcançar o reino. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. E com certeza, agradando a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você tenha uma vida ou uma situação, né, agradável e perfeita, porque você vai estar dentro da vontade de Deus. Então,
Era isso. Era isso que eu precisava esclarecer para vocês. Por que Deus mandou a gente jejuar? O seu jejum está sendo um sacrifício vivo, porque você está jejuando não para alcançar uma bênção, mas você está fazendo um sacrifício de você mesma, da sua carne, do seu coração, da sua fé, da sua mente. Então esse é um sacrifício vivo e agradável a Deus. E aí quando você louva por aquilo que você está confiando no que o Senhor vai fazer, e agora, se você não vinha fazendo isso, então você vai reprogramar essa sua glória aí que você está dando para Deus, levando isso daí que você está buscando, esse agradecimento que você está tendo, remetendo a glória de Deus. O que vai levar? Que vantagem que tem os céus através disso que Deus tem para fazer na sua vida? Aonde vai levar isso? Tem que levar até Deus, para que a agradável, perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja feita na sua vida. E aí sim, olha como é certo, gente. Quando a gente se sacrifica para Deus, não é se sacrificando indo na igreja, não é se sacrificando lendo a Bíblia. Isso não é sacrifício. Na verdade, isso é uma obrigação nossa, de cristão, até mesmo para a gente aprender, para a gente conhecer mais de Deus, não é verdade? Isso não é sacrifício. Agora, você jejuar por algo que ainda não aconteceu, uma forma de agradecer a Deus, uma forma de se entregar para Deus, de se lançar nas mãos de Deus, isso se torna um sacrifício, né? E aí, olha que coisa legal, olha que bacana. Quanto mais você se entrega para Deus, mais Deus tem em você e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A única coisa que você fez foi o quê? Se chegar a Deus. E aí você tem Deus, certo? Olha só. E aí o que ele faz? A vontade dele, boa, perfeita e agradável, vai preencher você. Então isso que você está buscando, isso que você está agradecendo, vai ser pouco. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Muito além daquilo que a sua imaginação pode imaginar. Porque diz que é perfeita e agradável. E é a vontade de Deus. Existe coisa melhor do que isso? Então esse é o recado que eu tenho para dar. Esse final de propósito, vamos ir além. Vamos usar a nossa fé, a confiança e ir além. É uma entrega racional, né? É uma entrega perfeita, porque você está sacrificando. Um sacrifício vivo é o que verdadeiramente agrada o Senhor. Perfeito. Então, vamos viver isso e vamos esperar para ver qual vai ser essa bênção, né, que Deus vai nos dar. Às vezes é só um aconchego no nosso coração. E aí toda aquela, sabe, tudo aquilo que afligia a nossa alma cai por terra. E a glória de Deus chega. E a gente fala, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é perfeito. Não é? E a gente vai ter motivos para saltar de alegrias, para glorificar o nome dele, tá bom? Então que o Senhor Jesus fortaleça cada uma de vocês, fortaleça dando entendimento, dando sabedoria para lidar no dia a dia, né? Abra a visão espiritual de cada uma de vocês, abra a mente, trabalhe na mente de cada um, para que ele possa fazer aqui, ó, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na sua vida. E assim você seja feliz ainda aqui na terra e alcance o quê? Os céus, que é o objetivo principal de Deus. É que você alcance os céus, que você seja plena e absoluta enquanto estiver aqui para glorificar o nome dele, mas principalmente que você chegue aos céus, aonde ele te aguarda ansiosamente. Amém? Então que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, te livre e te proteja de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?